Vamos lá, pessoal, continuando nossa aula. Na aula anterior, na primeira parte, nós fizemos a inserção do setor dentro do nosso banco de dados empresa.sqlite. Agora, para não gerar uma duplicidade de dados, eu vou comentar esses dados que nós colocamos aqui e agora eu vou fazer a inserção dos nossos funcionários, né? Então vamos lá, ó, dbRam, mesma situação que nós fizemos aqui em cima. Vou dar um insert into tabela funcionário. Então estou pedindo para inserir nessa tabela funcionário e aqui dentro eu vou colocar entre parênteses quais são os campos, né, que eu tenho dentro da minha tabela funcionário. Então dentro da minha tabela funcionário eu tenho a matrícula, eu tenho o ID setor, que foi o código que nós colocamos, né, dentro da tabela como chave estrangeira. Nós temos o nome, nós temos o nascimento e nós temos o telefone. Ok, então fizemos aqui o principal, né? Quais são os atributos que eu quero que insira dentro da minha tabela funcionário. Agora eu vou dizer quais são os valores que vão ser inseridos. Então nós temos aqui, ó, no primeiro valor eu vou colocar como matrícula 1234. Vou dizer que pertence ao setor 1. Repare, quando eu estou lidando com inteiros, eu não preciso colocar entre aspas simples, tá? Agora, quando eu estou lidando com textos, aí sim eu preciso colocar. Então, nosso primeiro usuário aqui vai ser a Ana, nosso funcionário, perdão, vai ser a Ana. O próximo funcionário, perdão, os próximos dados agora vão ser nascimento. O nascimento nós vamos colocar aqui como sendo 12-04. Esse é o padrão, tá? Que é utilizado para incluir dados. Então 1204 de 1978 são os valores da Ana. E por fim, qual é o telefone? O telefone que nós colocamos como valor foi 01219-219. Perfeito, tá aqui. Então, ó, fizemos a primeira inserção aqui de valores. Deixa eu só aumentar aqui para ficar mais fácil a visualização. Ó, tá aqui o nosso primeiro. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou copiar para ficar mais fácil, tá? Aqui a gente só vai colocar o pontinho, né? Porque senão, como é que eu estou declarando uma variável e eu não estou dizendo qual é o nome dela? Então, db.ram, então, db.ram, e aí agora eu vou fazer um insert funcionário, mesmo princípio, só que agora eu vou colocar outros valores, né? Nesses valores aqui nós vamos colocar a matrícula 1235. Esse nosso usuário aqui ele já vai pertencer ao setor 3. O nome dele é Ivo. A data de nascimento dele é 12/12 de 2000. E o número é 072 80 921. Perfeito. Agora vamos fazer o nosso próximo. A matrícula desse nosso usuário aqui já vai ser uma matrícula que é a 1236. Esse usuário ele pertence ao setor 2. Esse usuário tem o nome de Otto. E a data de nascimento dele é 7 de fevereiro de 1987. Então, 7/2 de 1987. O telefone é o 069 20 4 324.
E por fim, o nosso último usuário, que vai ser a matrícula 1237. Ele pertence ao setor 1. O nome do usuário é Karina. A data de nascimento é 9/9/1990. E o telefone é o 029 32 176. Pronto. Com as nossas duas tabelas comentadas e mais o nosso dbrand insert que a gente já tinha feito comentado, agora eu vou inserir esse daqui. Opa, deu um errinho aqui, vamos ver o que houve. Ó. Erro na tabela funcionário, existe uma coluna que não foi nomeada. Então vamos ver o ID setor, o que aconteceu nessa tabela. Ó. É importante a gente identificar, toda vez que tiver algum tipo de erro, como é que a gente consegue identificar o erro. Então a primeira coisa é o seguinte, nós vamos aqui, ó, ID setor, ela está aqui. Perfeito. Então agora nós vamos verificar, dentro dessa tabela que foi criada, se existia esse ID setor. Olha como é que ela foi criada. Tá? Dentro da tabela, ela foi criada como ID underline setor. Pessoal, é muito importante entender isso daqui, tá? Ó, erro na tabela funcionária porque não foi localizada a coluna ID setor, porque ela foi criada com underline. Então, o que nós temos que fazer aqui? Alterar para underline. Então, é muito importante a gente entender esses dois princípios. Primeiro, se a coluna não foi localizada, se o campo não foi localizado, é porque esse campo ele pode estar com erro no nome, e também verificar se tem algum tipo de acento. Não pode ter nenhum tipo de acento dentro do banco de dados. Só acento voltado para dados, para informações que são inseridas, e não para campos que são executados. Perfeito, então vamos ver agora se funciona tudo certinho. Olha, executou aqui. Vamos lá dentro. Nosso banco. Ó, tá aqui as nossas tabelas. Vamos ver se tem alocado em algum outro local. Ó, a secretaria está alocado aqui. Opa, tá aqui, ó. Karina, Otto, Ivo e Ana. Estão todos alocados aqui. Perfeito. Então, ó, já vimos que conseguimos fazer a alocação dos nossos dados dentro da tabela. Tá? Como é que a gente testa? Professor, toda vez que eu precisar fazer o processo de teste, eu preciso colocar ali dentro essa documentação toda para fazer a verificação? Não, você não precisa. Tá? O que a gente faz aqui? Eu vou comentar. Ó, a gente já tem aquele princípio do barra e também tem o barra asterisco, né, que eu já comento vários blocos de códigos. Então, ó, vou comentar essa parte aqui para não gerar duplicidade. E vou mostrar para vocês agora como é que a gente faz uma lista para saber os dados que estão dentro do banco. Tá? A gente vai ver isso para frente, né, de outros formatos, mas a gente utiliza sempre o objeto DB, nesse caso nosso aqui, tá? E aí a gente vai começar com o hash. O que o hash faz? Ele cria um array, ele cria uma lista de acordo com a consulta que você vai criar dentro dos parênteses dele. Então, por exemplo, ó, cria um objeto dentro do objeto DB, cria uma lista com a seguinte seleção. Então você vai criar a seleção, ó, select, selecione, aí eu vou colocar quais são os campos que eu quero. Eu vou colocar aqui, ó, matrícula, tá? E nome. E vou dizer de qual tabela que eu quero que ele pegue isso. Eu vou pegar da tabela funcionário. Então, ó, select matrícula e nome da tabela funcionário, certo? E vou utilizar o mesmo mecanismo que nós já utilizamos lá atrás, ó, o where, porque se tiver algum erro ele vai jogar aqui para dentro do where, e vou pedir para ele guardar tudo que ele localizar de funcionários, tá? Ele vai guardar como se fosse um processo no HAL, né? Então, ou seja, ele vai gerar para mim como se fosse um processo de repetição, né? Como se fosse não, como um processo de repetição. E aí eu vou criar aqui o meu processo de repetição. Se tudo estiver certo, o que ele vai fazer?
Então nós vamos colocar ele aqui e aí nós vamos pedir para ele executar. Então nós vamos colocar mesmo processo do erro. Ó. Se tiver com erro, ó, se o erro não for nulo, ele vai vir aqui para dentro e ele vai jogar a mensagem do erro. Então, ó, console.error e vai jogar a minha mensagem err.message. Ok. Então, se tiver algum erro, ele vai jogar aqui. Perfeito. Agora, e se não tiver erro? Se não tiver erro, ele vai me mostrar os valores que eu tenho. Então, ele vai me jogar um HAL, né, que são os valores que estão lá dentro da minha lista, do meu array, né, que foi criado. E vou pedir para ele me mostrar a matrícula, mais... Aí nós vamos colocar aqui o nosso aspas duplas para botar um barra T, mais HAL.nome. Ok. Perfeito, certinho, ponto e vírgula. Tá. Então vamos executar para a gente ver se ele vai funcionar. Opa, ele deu um erro aqui, deixa eu ver qual foi o erro. Ó, ele já mostrou aqui para a gente um erro, né, da função. Então vamos ver o que aconteceu aqui. Opa, aqui faltou a vírgula. Vamos executar. Ó, perfeito. Então, pessoal, veja. Se ele gerar um erro, ele já vai jogar lá para dentro igual apareceu. Se não, ele vai fazer, ó, a leitura do nosso array, mostrando um HAL.matrícula, que foi o que eu pedi aqui, e um HAL.nome. Certo? Então, o barra T ele já vai gerar um espaço aqui e ele vai aparecer. Então, apareceu todos os nossos funcionários com a matrícula e o nome de cada um. Tá? É isso. Só recapitulando, então nós fizemos o processo de criação do banco de dados de forma simples, nós não utilizamos o Sequelize aqui ainda, tá? A gente fez na mão, a gente fez aquela primeira parte do formato de armazenamento, que é criar um banco de dados e fazer através de estruturas SQL. Isso daqui é uma estrutura SQL, tá? Então nós criamos o banco de dados, depois nós criamos as tabelas, fizemos as inserções dentro do banco de dados, dentro das duas tabelas, e depois nós fizemos um array, né, para poder fazer a pesquisa e buscar esses dados que estão cadastrados dentro do banco. Tá? Nas próximas aulas, a gente já vai começar a trabalhar com Sequelize. Tá? Nós vamos fazer esse mesmo processo aqui de criação do banco de dados a princípio, mas utilizando um ORM, utilizando o Sequelize. Um abraço para vocês e até a próxima aula.